Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós temos o prazer de receber ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora o doutor Renato Martins Xavier, médico cooperado da Unimed Piracicaba, na especialidade de cirurgia da mão. Renato, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, muito obrigado pelo convite aí, conversar com o nosso público. Obrigado, viu? E o tema de hoje, gente, entenda o que é LER. A gente já ouviu falar, muitas pessoas acabam aí tendo esse problema e requer o tratamento, né? Então, por isso, o doutor Renato está aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu já pergunto já de início, Renato, o que é o LER? O que seria isso? O LER, na verdade, é um termo, né, que se utiliza, que refere a lesões por esforços repetitivos. E ele engloba uma série de patologias associadas a isso. É um termo mais antigo, atualmente a gente está substituindo bastante esse termo por outros mais recentes que acompanham mais o que está se descobrindo sobre essas novas patologias aí, tá? Atualmente a gente usa bastante o termo DORT, tá? Que são distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho, tá? Porque a gente está vendo que não é somente para pessoas que têm esforços repetitivos que acabam desenvolvendo o quadro de distúrbios relacionados ao trabalho, né? Nós temos as pessoas que às vezes não têm um esforço repetitivo, porém ela faz uma carga muito alta, ela tem que ficar um período muito longo assim, em pé e ela desenvolve alguns quadros também osteomusculares aí. E aí a gente vai conversar, você que está assistindo o programa, quer fazer uma pergunta? 2534-1234 ou 99141-1048 para você participar conosco. A Maria tem uma pergunta e eu chamo você que está em casa para participar conosco também, tá bom? 2534-1234 ou pelo WhatsApp 99141-1048, está aí na sua tela. Pois não, Maria? Doutor, queria que o senhor comentasse também como que se adquire, né, um distúrbio osteomuscular. O nome é difícil, mas é muito comum, né, doutor? Que é aí relacionado ao trabalho. Certo. Então, assim, como é que a pessoa desenvolve um quadro assim, tá? Geralmente é quando ela tem a parte organizacional do serviço não muito bem adequada. Então, ou ela precisa ficar um período muito longo em pé, ou ela não tem um mobiliário adequado, ou ela precisa fazer uma carga muito intensa, ou ela realmente tem uma jornada de trabalho muito longa, ou às vezes ela tem que fazer movimentos repetidos realmente. Sim. E com isso faz com que ela desenvolva lesões associadas a às vezes má adequação do trabalho, má postura, ou mesmo uma carga intensa. Renato, quer dizer o seguinte, mesmo você estando super cômodo, algo simples, um trabalho que não requer, por exemplo, você carregar peso, né? Você está ali, está muito bem acomodado, muito bem assim, no sentido de estar acomodado. Eu trabalho numa cadeira, eu trabalho sentado, eu não carrego peso. Ele não está aí, não é essa pessoa, ela pode desenvolver também a doença, porque não está associado somente a carregar peso, mas é a postura dela, tanto faz sentada, em pé, é isso? Isso, também. A postura também é um dos fatores que influencia. A carga pode ser? Também pode, mas não é exclusivo. Você tem doenças relacionadas ao trabalho, relativo à pessoa que fica muito tempo sentada, a pessoa que fica muito tempo digitando. Sim. E não necessariamente a pessoa que fica somente fazendo aquele esforço intenso. Repetido. Renato, vou contar uma história minha aqui. Nós trabalhamos fora do país, e fora do país eu trabalhei numa sorveteria. Mas é agradável trabalhar na sorveteria, mesmo porque você come sorvete o dia inteiro. Já começa por aí, né? E quem vai à sorveteria vai feliz, vai alegre, né? Quer um sorvete. Quando chegou o primeiro domingo, Renato, eu acho que eu atendi umas 3 mil pessoas naquele domingo. Minha postura, que eu ficava a gente chama lá de finestra, né? Que é uma janela onde você faz as bolinhas pro cascão. E eu ficava o tempo todo aqui, ó. A outra companheira minha, colega, ela recebia e eu montava o sorvete. Eu fiquei, no mínimo, 12 horas nessa posição, puxando bolinha de sorvete. No dia seguinte, eu não consegui levantar da cama. Então, a gente tem que se atentar a isso também, que às vezes parece ser leve o que você está fazendo, mas fazendo de uma maneira errada, você vai lesionar o seu corpo, né? Sim, fazer de uma maneira inadequada, durante um período longo, que nem você, que ficou abaixado um período muito longo. Sim. Você exige muito da sua lombar.
você não tinha a questão do esforço repetitivo, você tinha um esforço estático. Exato. Que é ficar fletido Isso. e forçando a lombar. Consequentemente, você desenvolveu um dos quadros que é uma das patologias mais comuns atualmente, que é a lombalgia ou a dor lombar. Lombar. Que é muito comum desse tipo de distúrbio. Eu tenho uma amiga que esses dias também, ela acordou com uma dor muito forte no braço e não passou, quando deu por volta, acho que do meio-dia ou 2 da tarde, ela foi para o hospital. Foi inclusive para a Unimed, lá, foi medicada. E a primeira coisa que assim, encontraram, não é que ela fez o esforço, mas que ela dormiu de mau jeito. Isso também é característica, quer dizer, a gente pode enquadrar nesses termos quando a pessoa acorda de mau jeito, quer dizer, ela passou ali 8 horas, 7 horas dormindo com um braço de uma maneira inadequada. É fácil de retornar dessa lesão, por exemplo, Renato? Na verdade exige um acompanhamento adequado, um atendimento, porque você tem que fazer um diagnóstico mais preciso do tipo de lesão que a pessoa tem, tá? Para daí você instituir um tratamento adequado. Essas doenças, elas não são incapacitantes, então a pessoa não fica incapacitada, tá? Mas desde que ela faça o tratamento adequado, né? Tem que fazer fisioterapia. E mudar o hábito, né? E mudar o hábito, exatamente. Tem que mudar, tem que adequar o seu ambiente de trabalho, a sua forma de dormir. Tudo isso você tem que adequar para fazer da melhor maneira possível para que você possa exigir do seu corpo. Hoje, Renato, cadê a Ana? Tá aí? Aninha, apareça aí. Hoje a Ana tá com a mesa dela, né? Cadeira. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi mexer na cadeira dela, né? E não foi isso, quer dizer, ela estava sentada, estava bem, Renato. Tava eu tô bem aqui, tô confortável, não tem problema. Falei, Ana, essa postura do seu encosto tá errado. Porque a cadeira vem com regulagem, né, Renato? A cadeira vem com regulagem, justamente para a gente poder fazer de forma correta, né? Para adequar de acordo com o tamanho, altura, tudo isso. E aí, o que aconteceu? Não melhorou? Olha lá a cara dela. E ela estava com uma dor, não é de agora, uma dor no braço. E ela passou na Unimed também, e lá o diagnóstico foi a questão do movimento, né? Olha lá, fez fisioterapia. Então você vê, é um trabalho que ela desenvolve aqui tranquila, só que ela passa muito tempo no computador, desde a hora que ela chega, ela faz o roteiro e tudo mais. E aí deu essa lesão que teve que fazer. Cadê o microfone? Tá aí, pega o microfone. Teve que fazer. E é isso, né, Renato? Quer dizer, fez o tratamento na Unimed, passou pela equipe, fez a fisioterapia. Quantas sessões, Aninha? Hoje eu fiz a 20ª. 20ª sessão. 20ª sessão. Apareça aqui do meu lado, que é legal você dar um testemunho aqui, aproveitar que o doutor Renato está aqui. 20 sessões. 20 sessões. Ó, por conta de uma postura do computador. Sim. Agora, resolveu para você. Resolveu. Mas sabe o que a gente fez, doutor Renato? Tivemos que comprar uma cadeira ergométrica, certinho, uma mesa para a altura dela, mudou completamente, né? E é isso que precisa ser feito, né? É isso sim. Não adianta só fazer a fisioterapia, ficar tratando, se você não resolve o problema que causa, né? Exatamente. Você tem que controlar o seu ambiente de trabalho. Você tem que exigir meios para que você possa exercer sua atividade de maneira adequada. Quem fica sentado precisa ter uma cadeira adequada para que ela regule a altura. Ela precisa ter uma adequação da mesa para a posição que vai ficar os braços. Ela precisa ter uma altura também de tela. Quem mexe muito com o computador é a altura da tela que tem que ficar. A altura da tela que também dá dor no pescoço. Exatamente, porque a pessoa que geralmente usa notebook fica muito abaixado, isso pode dar dor cervical. Então ela precisa de uma adequação do ambiente total de trabalho. Você viu que resolveu, tá tirando foto, vai voltar a jogar beisebol, né? Olha lá. Tem participação, tá tirando foto, eu gosto de tirar foto. Tem participação do nosso público também? Pergunta do doutor Renato? Sim. Pois não, Maria, diga lá. Sim. Perguntas chegando aqui para o doutor Renato. A Rosa, doutor, ela quer saber, primeiro ela dá boa noite, a todos. Quer saber se quem faz musculação ajuda a prevenir LER e DORT. Boa noite, Rosa. Obrigado pela participação. Sim, com certeza. Você fazer a musculação bem orientada, de uma maneira adequada, você pode ajudar a prevenir sim, porque você fortalece a sua musculatura, fortalece seu corpo e, consequentemente, você consegue exigir mais dele. Isso é uma coisa muito benéfica. Aliás, é benéfico, tem que se praticar. A gente fica retardando, né? Quer dizer, a prática do exercício físico. E a grande solução é o exercício físico. Nós somos uma máquina para isso, né, Renato? Fala um pouquinho sobre, que a gente fala, musculação é para quem gosta. Não, é para a necessidade que todos nós temos, né? Sim, a musculação é uma atividade física, quando bem feita, excelente. Porque ela te dá um fortalecimento muscular que você vai precisar para fazer qualquer atividade, independente se você trabalha com uma carga pesada ou se você não trabalha exatamente com uma carga, mas que você precisa ficar muito tempo sentado.
você exige da sua postura, você exige dos seus grupos musculares. É importantíssimo fazer. É uma atividade que todos deveriam ter um hábito de se fazer. Hábito de fazer, né? Muito bem. Pois não, Maria, mais perguntas? Diga lá. Mas agora é a Rose que está aqui, Rose. mandando também pergunta ao doutor Renato. Ela quer saber o seguinte, doutor. O túnel do carpo, em que momento precisa operar? Ela pergunta, né? Fisioterapias ou terapia ocupacional pode ser um meio para evitar a cirurgia? Respondendo e já explicando eu quero saber o que é o túnel do carpo, né? O que é esse túnel, doutor? Vamos lá, então. Olá, boa noite, Rose. Seguinte, o túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano no punho. Dentro do punho nós temos um canal, que é o canal do carpo, por onde passa esse nervo. E por diversas causas ele acaba sofrendo uma compressão, tá? E daí desencadeia os sintomas. A pessoa vai referir a dor na mão, aquele formigamento, principalmente à noite, que a pessoa às vezes tem que acordar, ela acorda com a mão formigando, incomodando, ou às vezes durante o período de trabalho, ela por determinada posição que fica, ela também começa a desenvolver o formigamento, e tem que parar a atividade, ficar mexendo a mão, isso melhora e ela consegue prosseguir na atividade dela. A terapia ocupacional ou a fisioterapia são essenciais, fazem parte do tratamento, tanto no não cirúrgico quanto no paciente cirúrgico, tá bom? É importantíssimo que a pessoa faça de maneira adequada, pode prevenir sim a cirurgia, tá bom? Juntamente com o uso de órteses, medicações, tá? A questão de momento ideal para ser operada, aí é melhor fazer um segmento com um ortopedista de mão, exatamente para você conseguir definir o melhor momento e se realmente precisa operar. Sim. Mas fazer a reabilitação é essencial. Renato, já que deu destaque aí com a nossa telespectadora, né? Eu queria saber quais são os distúrbios mais comuns, né? E entre eles, quais são aqueles que são incapacitantes? Quer dizer, você falou agora há pouco, você torna uma postura melhor, você continua desenvolvendo e fazendo o seu trabalho, o seu esporte, né, que é muito comum também esportistas, mas quais são aquelas que realmente, olha, vai te deixar incapaz e você vai ter que ou mudar de profissão, não consigo mais desenvolver, sou obrigado a mudar de profissão. E tem pergunta sobre isso também, Maria? Não, é outra coisa, então tá. Acho, né? Pois não, diga lá então. Tá, vamos lá. Fala assim, em questão de as doenças mais comuns são as tendinites, né, sendo principalmente de ombro, cotovelo e punho, seguido das lombalgias, cervicalgias, são as dores lombares, dores cervicais, e por fim as mialgias, são as dores musculares. Esses são os distúrbios mais comuns que a gente tem relacionados ao trabalho, tá? Falar de incapacidade é um pouco difícil. Geralmente, o que acontece? As pessoas elas acabam não mudando as rotinas delas, e, consequentemente, esse processo inflamatório, esse processo que acaba dando dor, acaba se perpetuando. A partir do momento que ela interrompe esse ciclo, faz uma reabilitação adequada, ela se torna uma pessoa capaz novamente, tá? Então, ela tem que, na verdade, mudar, às vezes, e adequar o ambiente de trabalho. Todos nós temos limitações e essas limitações têm que ser respeitadas. Então, às vezes, você realmente tem que mudar de função, pois aquela função que você exerce não atende ao que você pode exercer. Então, isso é uma coisa que tem que ser adequada para que você se torne um profissional produtivo e, obviamente, não seja uma pessoa que sofre de dores e problemas osteomusculares. Perfeito. Estamos ao vivo, aliás, tem o dia, né? Tem a placa para a gente falar já sobre isso? Põe para nós, por gentileza. Olha só que legal, tá aí Dia Mundial de Combate ao LER ou DORT. Tá aí em destaque para você, né? Dia 28 de fevereiro. É um dia para lembrar, né, doutor, que a gente precisa estar adequando os nossos corpos. A máquina é perfeita, o nosso corpo é perfeito. O que a gente não pode é maltratá-lo, né? E para não fazer isso é ter essa adequação, né? De posição, de postura, tomar cuidado. Você falou agora que quando acontece, né, de você ter aí desenvolver um problema gravíssimo, é realmente mudar de profissão, porque você vai sentir dor a vida inteira, vai ficar tomando medicamento para suportar essa dor, e isso não é bom para ninguém. Então, dia 28 de fevereiro vem justamente para ter um olhar mais apurado aí de todos nós, né? Isso, dia 28 de fevereiro veio para nos lembrar desse problema que é comum, é muito frequente, e que tem prevenção, tem tratamento, que nós podemos evitar que aconteça. E ter uma vida normal. Uma vida, saudável. Saudável, né? Fala, Maria, pois não. Ó, a Cleide está aqui, doutor, e ela quer saber o seguinte, ela diz que está com artrite
artrite e artrose no joelho direito. Ela quer uma sugestão, orientação do senhor, qual esporte adequado nesse caso? Ela falou que tem muita dor. Certo. Boa noite, Cleide. Vamos lá. Para você que tem artrose, uma artrite no joelho, atividades de baixo impacto são as atividades mais indicadas, tá? Então, atividades na água, hidroginástica, hidroterapia, são atividades adequadas que podem te atender, tá bom? Ou atividades que você não tem, que não envolva salto, não envolva corrida, nada disso. Tem que ser uma atividade mais leve para você conseguir fortalecer, tá? A musculação também é uma atividade que você pode fazer, também de maneira bem adequada, bem orientada por um profissional de educação física, tá? Isso, são atividades possíveis. Perfeito. Mais perguntas chegando com a Maria, estamos ao vivo. Doutor Renato conosco aqui. Você participa, 991411048. Fale, Mar. Agora é a Vanessa que está participando. Ela quer saber o seguinte, doutor. Se dormirmos com os braços para cima, pode causar dor, amortecimento ou formigamento ao voltar à posição normal? Boa pergunta, hein? Tá. Se você dorme ou se você fica, às vezes, numa posição, dependendo de como for, você pode levar a ter compressões de nervo e sentir essa questão de formigamento, sim, tá? Mas o que tem que ser diferenciado é se você não está tendo esse formigamento, independente da posição que você está. Perfeito. Porque isso pode, sim, estar relacionado a uma patologia aí que nós temos possíveis aí. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. O que é o formigamento, para a gente entender? Eu tenho a explicação de ser, é o sangue voltando, mas o que seria? Formigamento é uma sensação como se fosse o dedo meio, umas formiguinhas, mesmo por isso tem essa questão, tá, de formigamento, que você sente, geralmente ela está relacionada à compressão de nervo, tá? É o mais comum, isso. Tá. Então você tem uma compressão e daí você sente esse formigamento, esse amortecimento dos dedos ou de alguma região do corpo. E demora para voltar? Dependendo da patologia, pode demorar sim, mas a grande maioria, que é o que as pessoas têm, geralmente é mais questão com a posição, na hora que você muda a posição, ela acaba voltando e tem idade que acomete mais ou não? Isso é normal para todas as pessoas? Não, geralmente depende do tipo de patologia, tem idades favoráveis que maior acometimento. Daí varia um pouco da patologia. Mas a média aí, 40, 50 anos, é uma faixa. A formiga chega junto mesmo. É uma faixa mais comum. Já está criando formigueiro já. Sim. Pois não, Maria, diga lá. Agora a pergunta do Leandro, ele quer saber o seguinte, doutor, minha mãe tem Parkinson. Qual seria o melhor exercício físico para ela? Ela tem 81 anos de idade. Perfeito. Certo. Parkinson não faz parte nem um pouco de parte de doença de distúrbios relacionados à parte osteoortopédica, né? Osteomuscular. Ela é um distúrbio neurológico. Daí tem que ser muito bem avaliada por um neuro para indicar a melhor atividade física para ela, porque esse distúrbio ele vem com diversas coisas associadas. Então é difícil a gente conseguir indicar uma atividade física ideal para um paciente com Parkinson sem vê-lo, sem ver quais são as limitações, quais são as questões que ele tem. Ô, Renato, o estresse, às vezes, dia a dia, uma correria, né? O estresse ele piora, quer dizer, uma questão psicológica. Você teve um dia de muito tormento, né? Problema, acontece aquilo, talvez nem seja uma questão tão física, mas mais psicológica. Pode gerar uma dor muscular nessa intensidade? Sim, ela pode gerar. A insatisfação com o trabalho, o estresse, isso pode gerar principalmente as mialgias, são essas dores musculares. É muito comum o paciente que está insatisfeito às vezes ou que está muito estressado, tem um problema pessoal, isso acaba interferindo diretamente no rendimento dele no seu trabalho, ele acaba tendo quadros de dores, tá? Sim, o estresse é um problema muito sério que interfere diretamente. Quer dizer, o estresse ele acaba causando, é uma coisa muito interessante, que o estresse acaba causando essa dor muscular, que acaba gerando um outro problema, que acaba virando mais um estresse. Você não está dando conta daquilo que você está fazendo de mau gosto, mal feito, com dor, quer dizer, se você não tratar isso, você vai ter dor no corpo inteiro, né? Isso, se você não interromper esse ciclo. É o ciclo que vai te levando a sempre perpetuar a dor. Sim. Se você não interromper esse ciclo, vai ficar difícil. Você não consegue exercer sua profissão de maneira adequada. Vou fazer uma pergunta para você. A gente tem hoje muitas causas reconhecidas aí por parte da medicina, né? Por parte de pesquisadores, doutores, né? Como é o seu caso, de reconhecer o paciente que vem com essa dor.
piorou ao longo do tempo? Eu digo assim, a nossa sociedade com a tecnologia, com essa possibilidade de você ficar mais tempo parado, né? Por exemplo, você quer mudar, vamos começar pela televisão, né? Você tinha um programa que você queria ver, você levantava para mudar. Daí veio o controle remoto, já deixou de levantar. Agora tem o celular, que a única coisa, o movimento que você faz é a ponta do dedo para subir e voltar. Essa tecnologia, ao passar do tempo, foi piorando essas doenças? Você acha isso, Renato? Antigamente, por exemplo, a gente abria um capinzal aí na roça, na enxada, né? Criava uma série de dores. Como é que você avalia isso? Melhorou ou piorou? Eu acho que, na verdade, teve uma mudança de padrão, né? Antigamente, você tinha aquele paciente que, às vezes, tinha uma jornada exaustiva, extenuante, e ele desenvolvia o quadro. Atualmente, você mudou um pouco, você diminuiu a jornada de trabalho. A maioria das empresas tem uma jornada de trabalho num horário adequado. Porém, obviamente, o sedentarismo que as tecnologias às vezes nos trazem, nos propõe, acaba que a gente deixe de fazer o quê? O fortalecimento da musculatura. E, consequentemente, isso desenvolve, com certeza, novos quadros. Então, assim, é importante deixar esse sedentarismo, praticar atividade esportiva, fortalecer, para que você possa aguentar e suportar a carga de trabalho. E a regra é essa, para quem está em casa entender isso, fortalecer. À medida que você vai adquirindo aí tempo de vida, né? Você a carga muscular, a intensidade muscular vai diminuir. Então você é obrigado a praticar o exercício para fortalecer ela, né? Sim. Essa que é a matemática, é essa, né? A matemática é essa. Você tem que fortalecer, você tem que ter ganho de massa muscular quando você é mais jovem, para que elas ao longo do tempo vai diminuindo, mas que você consiga ter ela de maneira boa e adequada. Muito bom, muito bom. Mais participação, Maria? Sim, diga Neto. Lá, o Periquito, doutor, ele é um telespectador aqui que ele é carteiro aposentado. Oi. E ele está fazendo um alerta aqui, né? Perigo de lesão nos carteiros que não revezam o lado da bolsa. Ele até mandou uma foto aqui, que geralmente são essas bolsas grandes, né? Pesada. Ele diz aqui, ó, que um dia tem que colocar a bolsa na esquerda, no outro dia na direita, para poder ter esse balanceamento, né? E ele falou que muitos estão afastados com lesão de coluna por não fazer o revezamento. Quer dizer, provavelmente eles são orientados, né, doutor, também a fazer esse revezamento? Sim. É importante você revezar, né? Senão você vai sempre dar a carga de um lado só. No caso dos carteiros, é importante, porque as malas são malas grandes, pesadas, né? Sim. Então é importante ter esse revezamento para que você exija dos dois lados do corpo a mesma forma, da mesma carga, tá? Então é importante isso daí sim, isso é um alerta legal que ele fez aí. Muito bom. Hoje tem muitos motoristas por aplicativo, né, que passam aí 14, 15, até 16 horas dirigindo, né? E a maioria dos carros não são automáticos, então você tem esse movimento que você faz. Tá aí também outra preocupação, né? Que pode lesionar também, né? O que faz o motorista? É sobre isso, Maria? Na verdade é sobre o questionamento anterior. Então vamos primeiro aí, vai lá. Pode falar, Maria. O Adriano, ele está perguntando, quer saber o que fazer para diminuir as dores de digitar no celular. Pergunta para o doutor. Uma opção é se você tiver a opção de trazer os aplicativos de celular. Hoje em dia você tem computador, então WhatsApp, outros aplicativos, você consegue transicionar para o computador, que você muda um pouco a forma de digitação. Então você pode adequar isso na sua rotina, é uma maneira de você tentar poupar um pouco do celular propriamente dito, tá? Então você consegue, tem alguns, hoje em dia também existem outros acessórios que você consegue colocar para você digitar como se fosse um teclado e não simplesmente ficar na tela do celular, são coisas que você pode fazer para tentar ajudar. E eu falando sobre um motorista de aplicativo, por exemplo, dirige 12 horas aí, né? O ideal é fazer como faz as grandes empresas. Eu estive na PSEG há 2 meses antes do Natal, né? Eu achei muito legal, vai ter um profissional que para o setor inteiro. Eles ficam muito no computador. Eu achei muito legal, eu cheguei bem nesse momento. Para o setor inteiro, vai todo mundo por um lado, lá já tem um espaço adequado, foi pensado nisso, isso é muito importante, onde vai todo mundo fazer exercício. E o motorista que trabalha no dia a dia ali, o celularzinho não para de tocar, passageiro, passa aí 12 horas dirigindo o carro. O ideal é que ele faça a mesma coisa, pare no parque, numa praça e faça um alongamento, né, Renato? Sim, é importante. As empresas já se organizam para isso, né? Elas já têm profissionais adequados, ela já disponibiliza tempo para que os profissionais possam fazer esse alongamento. Quem faz, porque no caso do profissional autônomo, ele tem que se organizar para isso, para que ele interrompa a sua rotina,
faça um alongamento, saia do carro, no caso do motorista de aplicativo, faça um alongamento, descanse um pouco e posteriormente volte para a rotina dele. Se ele não fizer isso, obviamente, ele começa a ter, obviamente, dores. Muito bom. Dr. Renato Martins Xavier, médico operado da Unimed Piracicaba, especialista em cirurgia de mão. Renato, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa, no quadro. Acho que é muito importante, informação cheia de... Tem muita participação, né? As dúvidas aí das pessoas, que é comum, né? A gente tem acessórios hoje acoplados à nossa vida. Se antes a gente machucava, torcia um joelho jogando bola, hoje a gente lesiona um dedo jogando bola pelo celular, né? No computador. Mas são lesões, tem que ser tratadas, tem que ser muito bem cuidadas. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, agradeço a disponibilidade do espaço aí da gente. Uma boa noite. Muito obrigado. Tá aí então o nosso quadro da Unimed Piracicaba.